Bora lá então, pessoal. Bom, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão das nossas oficinas de trabalho híbrido com o Microsoft 365. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Cíntia Azevedo, atualmente eu sou especialista de produtos aqui na Top 365 e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, que seria como que a gente pode empoderar os nossos colaboradores com o Microsoft 365, tá bom, gente? E dentro desse tema, nós vamos ver então como que a gente pode transformar a linha de frente com o Microsoft 365. Então, para quem ainda nunca ouviu falar do conceito de colaboradores da linha de frente ou First Line Workers, eu me refiro, né, aos colaboradores não informatizados, tá bom, gente? Aqueles colaboradores que não precisam de uma estação de trabalho para entregar as suas atividades do dia a dia. Tá bom? Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse tema. Lembrando, gente, que é um bate-papo, tá? Então a ideia é que vocês também possam interagir conosco. Então, caso vocês tenham algum exemplo, caso vocês queiram interagir, caso queiram inserir os comentários de vocês, fiquem super à vontade, tá bom? Lembrando que está conosco aqui na nossa reunião o Rodrigo Moraes, que é um outro especialista de produtos da Top 365. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar a pergunta de vocês no chat. O Rodrigo, tanto o Rodrigo, né, quanto a Elaine e a Renata, eles vão me auxiliar aí com a moderação do chat. Então, caso surja alguma pergunta, caso vocês levantem a mão, fiquem super à vontade. Eu vou abrindo aqui o microfone de vocês para que vocês possam interagir conosco, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu acho que hoje o tema é um pouco mais curto do que das nossas últimas reuniões, dos nossos últimos encontros. Então, também a gente vai ter um tempinho aí para depois bater um papo, caso vocês queiram comentar a respeito do que foi mostrado aqui hoje, tá bom, gente? Então, lembrem-se que vocês são de casa, fiquem super à vontade. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o conceito, né, do First Line Worker ou dos colaboradores da linha de frente. Vamos ver como que a gente pode promover a cultura do trabalho em equipe, né, para esse tipo de colaborador, como que a gente pode auxiliá-los para a otimização de produtividade e também no impulsionamento de resultados. Antes mesmo, gente, de dar início aqui à nossa apresentação, eu gostaria de fazer a primeira interação com vocês. Eu gostaria de saber de vocês quem aqui já assistiu ao filme O Menino que Descobriu o Vento? Por gentileza, utilizem o botão de reações para levantar a mão. Quero saber quem aí já conhece esse filme que está disponível em várias plataformas de streaming. Ó, o Rodrigo levantou a mão, a Elaine levantou a mão, a Mariana também, mas é um público pequeno, considerado aqui é o público da nossa reunião. O Rodrigo está falando que ele protagonizou o filme. Rodrigo, se não foi você, com certeza foi um parente aí bem distante, viu? Mas, gente, não se preocupem, para quem não conhece o filme, eu vou passar o trailer aqui do filme para que vocês possam conhecer um pouquinho, né? E depois a gente vai discutir um pouquinho a respeito do filme, tá bom? Então eu vou soltar o trailer aqui para vocês. Caso vocês não escutem, é um trailer curto, mas ele tem áudio, tá, gente? Então, se por acaso o áudio não sair aí para vocês, vocês, por gentileza, me avisem, tá bom? E aí depois a gente faz uma breve conversa a respeito do filme. Então vamos lá. Como você se sente, William? Eu nunca pude ir para o ensino médio. Nos deixe orgulhosos. Oh, tá bonitão, hein? Você também, cara. Catiocolo não é a escola mais rica do distrito. Mas cabe a cada um de vocês decidir o seu próprio nível de comprometimento. Comprometimento! Demorou a chover este ano. E agora, não temos mais árvores. Malawi vai passar uma temporada muito longa de fome. Ukali muntu wamkulo sopana William. Palibe amene yanga titandize. O que você vai fazer? Achou alguma coisa? Uma bomba. Consegue consertá-la? Talvez. Senhor Catigunda, quando a roda da bicicleta gira, a luz acende. Como? São imãs. Eu posso trazer água.
Eu sei como fazer. Para papalibe za kuskulu. Se a gente ficar, a gente morre. Não! Com eletricidade, poderemos plantar no período de seca. Anti wakufa kudziwa ziminezo? Maluziwa, adzaleka liti. Zita kutaka ngati Mungu anditandize. Siwale watawa baba ndilibeza kulota. Bom, gente, Rodrigo, sugiro a gente remover esse trailer aqui da nossa apresentação, porque eu particularmente me emociono só de ver a história, né, gente? Então, para quem não assistiu o filme, sem fazer propaganda nem nada desse tipo, mas eu recomendo que vocês assistam. É uma história muito legal, uma história muito bonita, uma história de resiliência e superação. Então, eu de fato fico muito emocionada aqui só de lembrar de todo o contexto do filme, né? De como é bonita a história, tá, gente? A Elaine tá balançando a cabeça, eu acho que ela concorda comigo, eu acho que eu não sou a única chorona quando assiste filme, não. Então, gente, pensando aqui no filme, para quem ainda não assistiu, o filme ele trata de uma história de superação e resiliência que aconteceu lá no Malawi, que é um dos países com um dos piores índices de desenvolvimento humano. Né? Então, era uma situação real, onde aquela população estava passando ali por um processo muito difícil, né? Uma seca ali extrema, e eles, por conta ali de não ter a conexão, né, da água com a plantação, eles tinham água o tempo todo, mas eles não tinham a terra irrigada, né, para que eles pudessem plantar em qualquer época do ano. Eles acabavam passando aí por períodos de fome, né, por situações muito difíceis ao longo do filme, porque eles não conseguiam fazer essa conexão. Até que surge aí o primo do Rodrigo Moraes, né, com toda aí uma coragem de um garoto, e ele com todos os estudos ali, né, muito também de uma forma muito difícil, né, que ele praticamente não conseguia frequentar a escola, porque os pais não tinham recursos para promover isso para ele, né, mas ele tinha aquela vontade, né, de fazer mais, de aprender mais, de auxiliar as pessoas, de ajudar a sua população. Então ele, com toda essa força de vontade, ele descobre ali através, né, de um livro na biblioteca da escola, que ele frequentava aí de forma quase que clandestina, né, ele descobre que ele consegue trazer água, né, porque ele consegue trazer ali a terra irrigada, porque ele tem água o tempo todo, né, ele tem ali a terra para ele plantar, só que a terra é muito seca. Então ele descobre que ele pode trazer, né, pode construir um moinho de vento, onde ele consegue puxar essa água do poço, né, onde ele traz aí essa irrigação para a terra. E com isso ele acaba salvando essa população de todo esse cenário caótico aí. Bom, gente, é um filme muito legal, mas vocês devem estar se perguntando, mas Cíntia, o que o filme tem a ver com as nossas operações? Bom, gente, fazendo uma analogia bem clara aqui para vocês, né? Imaginem se a gente perguntasse para os governantes desse país, né, para os governantes do Malawi, qual é o cenário atual da sua população. Eles poderiam simplesmente olhar para os números e falar: tá tudo bem. Aqui no Malawi está tudo bem, o índice de mortalidade infantil diminuiu, o índice de fome diminuiu e as coisas vão bem. Mas e se a gente fizesse a mesma pergunta, gente, para essa família que está ali passando por dificuldade, para toda essa população que está enfrentando dificuldades? Será que a resposta seria a mesma?
Então eu faço esse questionamento para vocês. O que eu quero dizer com isso? Gente, muitas vezes nas nossas operações, a gente tem ali o gestor, né, cuidando, o líder da operação cuidando de todo um processo, mas muitas vezes ele não enxerga o processo como o nosso colaborador da linha de frente. Então, se a gente faz essa pergunta para um colaborador da linha de frente, muitas vezes ele vai apontar ali os pontos de melhoria que poderiam ser implementados, o cenário que poderia ser melhorado. Por quê? Porque ele está em contato direto, né? Ele atua naquela posição diariamente, diferente muitas vezes de um líder, de um gestor que tem ali as informações, sim, mas de uma forma diferente, né? Então, para quem vivencia aquilo diariamente, com certeza eles têm muito a contribuir conosco. Então, hoje, gente, eu convido vocês a sair da posição de vocês e enxergarem aí um pouquinho dos processos com o olhar do colaborador da linha de frente. Por quê? Porque a gente tem que olhar o processo como um todo, né? Então, o meu papel hoje aqui para vocês é trazer um pouquinho disso e mostrar o quanto que a gente deve valorizar esse profissional da linha de frente e como que a gente pode auxiliar esses colaboradores, como que a gente pode dar voz para esse colaborador para a melhoria contínua, né, dos nossos processos e tudo mais, ok, gente? Então vamos lá, dando continuidade aqui à nossa apresentação, para nós, gente, a linha de frente é a espinha dorsal do nosso negócio. Por quê? Porque sem eles nada aconteceria, né? O colaborador da linha de frente, como eu citei para vocês anteriormente, é aquele colaborador muitas vezes não informatizado, aquele colaborador que não precisa de uma estação de trabalho para entregar as suas atividades diárias. E aí estamos falando do cenário, por exemplo, de um atendente de suporte, um atendente de helpdesk, às vezes um colaborador de vendas, ou então um profissional da segurança e da zeladoria, tá bom, gente? Então, esse profissional, a entrega dele, né, a atividade dele diária, muitas vezes não depende dessa estação de trabalho. E, por conta disso, eles acabam passando despercebidos aos olhos da TI. Porque se eu não tenho uma estação de trabalho, se eu não tenho um colaborador, como que eu vou promover transformação digital para esse colaborador, né? Como que eu vou conectar ele às nossas, aos nossos processos, né? Aos nossos sistemas, tá bom? Então, hoje o desafio é a gente olhar para isso, tá bom? Porque a gente entende que esse colaborador ele está em contato direto com os nossos clientes, né? Então, não adianta a gente ter todo um processo bem estabelecido, né? Não adianta a gente seguir ali as melhores linhas, né, de produção, as melhores tarefas, as melhores atividades, se lá na ponta aquele colaborador não estiver conectado com o nosso negócio, né? Se ele não falar a mesma língua que os colaboradores do escritório, tá bom, gente? Então esse é o desafio aqui quando a gente fala dos colaboradores da linha de frente. Então eu pergunto para vocês, né, o quão integrados aos processos os colaboradores de vocês estão, né? Elaine, você consegue me dizer isso? Olhando para esse cenário, né, dos colaboradores da linha de frente, você sabe me dizer se hoje eles possuem acesso, por exemplo, às ferramentas internas de vocês, como por exemplo intranet, outros portais, por exemplo, de capacitação e desenvolvimento, algo desse tipo? Sim, se você fala da linha de frente dos terceirizados mesmo, a maioria não tem. Certo. Então, gente, esse é um padrão que a gente vê na maioria das empresas, né? Porque muitas vezes esses colaboradores eles não têm acesso mesmo às ferramentas internas. E aos nossos olhos, a gente entende que faz todo sentido, né? Por quê? Para que ele possa estar por dentro dos resultados da empresa, então para que ele possa, por exemplo, se inscrever aí em portais de capacitação e desenvolvimento, né, para que ele possa trilhar aí a sua carreira dentro da empresa. Então, é muito importante que esse colaborador tenha acesso às ferramentas internas. Talvez nem todas as informações sejam pertinentes, né, mas boa parte delas eu acredito que faça todo sentido.
Um outro ponto que a gente encontra é muitas vezes uma forte dependência de processos manuais, ou seja, às vezes, para que aquele colaborador possa realizar uma atividade diária dele, como por exemplo o preenchimento de um formulário, muitas vezes ele não tem esse formulário numa forma eletrônica, né? Então ele precisa ali imprimir uma folha, né, com os dados, ele precisa coletar aqueles dados manualmente e depois passar essas informações para um profissional informatizado para que essas informações sejam lançadas no sistema. E com isso eu acabo contando aí com 2 profissionais para fazer uma atividade que apenas um poderia fazer, né, sem contar, na velocidade, na celeridade que eu esbarro no processo, né, seria muito mais rápido, seria muito mais ágil se aquele colaborador tivesse ali, um formulário automático, um formulário eletrônico, né, com regras de negócio, onde ele poderia inserir aquelas informações e essas informações estarem conectadas já com o sistema, onde as outras pessoas, onde os gestores vão coletar essas informações, né. Então, para o gestor, ele teria aí tudo muito mais rápido, né, a informação chegando ali muito mais rápido, e a gente sabe que muitas vezes a gente depende dessas informações para ter uma tomada de decisão, né. Então, quanto mais rápido eu tenho essas informações, melhor para o meu processo, melhor para o meu negócio. E o terceiro ponto é com relação ao distanciamento da comunicação corporativa. Muitas vezes, gente, o pessoal do time de comunicação faz um trabalho excelente de criar peças incríveis, materiais super completos, né? E eles encaminham isso para o maior número de pessoas da organização, para que todos possam ter acesso àquela informação. Só que esses colaboradores da linha de frente, muitas vezes, por estarem desconectados, não recebem essa comunicação. Então, eu tenho ali uma parte do público que eu deveria atender que não é atendido, eu tenho ali uma falha, muitas vezes, né, da comunicação por não conseguir atingir todos os públicos, e muitas vezes a gente acaba indo ali para um mural, né, no chão de fábrica, com conteúdos impressos, né, para que esses colaboradores possam ter aí o mínimo possível de informação. Mas se a gente está falando disso, né, gente, em 2022, será que não existiria uma outra forma da gente levar essa comunicação para esse público? Hoje a gente sabe, e eu tenho acompanhado aí as pesquisas mais recentes da Microsoft, onde eles vêm falando isso com ênfase, é com relação à utilização dos dispositivos nas operações, né, os dispositivos móveis pessoais nas operações. Eh, até recentemente eu dei risada com uma palestra, porque em muitas empresas, a gente não tem a liberação, né, para a utilização desses dispositivos pessoais na operação. E o que o pessoal da Microsoft citou, que eu achei engraçado, foi o seguinte: o nosso celular já está na operação, né, a gente sabe que hoje a gente tem cerca de 2 dispositivos móveis por habitante no Brasil. Então não é difícil a gente encontrar aquele celular na operação, a gente só precisa admitir que ele já está lá, né, por isso que eu achei engraçado, porque no geral, a gente quando fala, né, de introduzir aí um dispositivo pessoal, muitas vezes a gente tem aí alguns critérios, né, de governança e tudo mais que a gente precisa olhar com carinho, mas, no geral, muitas vezes a gente já tem essas informações sendo inseridas, por exemplo, numa ferramenta de comunicação como o WhatsApp, né? Quem nunca mandou ali uma mensagem para uma pessoa do time pelo WhatsApp, falando de algum processo, falando de alguma melhoria? Então, isso já acontece, né? Então, a gente poderia pensar em como trazer esse dispositivo pessoal, né, para o benefício desse colaborador da linha de frente. Tá bom, gente? Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, para que a gente possa conectar esses colaboradores rumo ao sucesso e ao ganho de produtividade, a gente entende que a gente tem aqui 3 pilares importantes, né? O primeiro pilar seria como que a gente pode promover a cultura do trabalho em equipe, né? Falando aqui com outras palavras, gente, seria basicamente como que eu faço esse colaborador da linha de frente vestir a camisa da nossa organização do mesmo jeito que o time do escritório já faz, né? Então, como que eu promovo essa cultura para esse público? Então, gente,
muitas vezes a gente esbarra, quando a gente fala disso, a gente esbarra em crenças limitantes que podem comprometer aí o nosso crescimento. Então, muitas vezes essas crenças foram impostas lá no passado e nunca mais foram vistas, né? Então, ali no passado, em algum momento, alguém falou que, por exemplo, como que eu posso começar essa jornada de transformação digital para esse público se eles não têm habilidades básicas de tecnologia? E aí a gente já começa a olhar para isso e ter um olhar diferente, né. Como eu falei para vocês, muitas vezes eu não preciso ter uma estação de trabalho para esse colaborador, né, para que eu possa levar comunicação, para que eu possa, trazer informação para esse colaborador, para que ele já se sinta mais parte dessa nossa organização. Muitas vezes eu posso utilizar o dispositivo que ele já tem, que é o dispositivo pessoal, né. Então, quando a gente fala em dispositivo pessoal, eu pergunto para vocês e até gostaria, de verificar se o meu pensamento está correto ou não. Mas quem aqui, gente, precisou, por exemplo, fazer um curso para mexer no dispositivo pessoal? A gente vive trocando de aparelho, né, então alguém aqui alguma vez precisou fazer um curso para mexer no dispositivo pessoal? Para aprender a mexer, por exemplo, em ferramentas de redes sociais, como por exemplo, WhatsApp, Facebook, etcétera? O Rodrigo, ó, tá de graça aí comigo, hein, Rodrigo Moraes? Eu duvido que em algum momento o senhor tenha entrado em uma sala de aula para aprender esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque a gente, basicamente, gente, a gente recebe ali aquela informação ou aquele aparelho e a gente começa a utilizar. E o mesmo seria com as ferramentas do 365 para esse público, né? Então, eu não estou falando em inserir um dispositivo diferente para esse colaborador, estou falando de inserir o dispositivo que ele já tem. Mas, além dele ter ali no celular dele Facebook, WhatsApp, Instagram, e entre outras ferramentas, ele teria um aplicativo a mais, como por exemplo, o nosso grandioso Microsoft Teams, né, que poderia trazer aí inúmeros benefícios para esse colaborador. Então, essa primeira crença, gente, já cai por terra aqui, né? A gente já provou que não faz sentido a gente pensar dessa forma. E a segunda seria com relação à produtividade desse colaborador. Será que a produtividade dele vai diminuir? Gente, a gente sabe, né? E os colaboradores da linha de frente também sabem que quando eles têm o dispositivo pessoal à mão deles em horário de serviço, muitas vezes é para quê? Para a comunicação interna, né? Em benefício daquelas atividades. Então, o colaborador sabendo disso, né? Que está sendo promovido aí um recurso para ele, para que ele possa se inteirar e tudo mais. E também sabendo, né, que os gestores têm aí como monitorar a produtividade, será que ele vai passar o dia nas redes sociais? Se ele fosse fazer isso, hoje ele já estaria fazendo, né? Porque o dispositivo pessoal está ali com ele o tempo todo, tá bom, gente? Então, aqui a gente entende que a gente deve orientar no modelo top-down, ou seja, de cima para baixo. Então, se eu recebo esse comunicado do meu gestor, né, do meu líder de operação e etcétera, eu tenho muito mais aí segurança de poder utilizar esse dispositivo de maneira adequada, porque eu estou dentro das regras da minha organização, tá bom, gente? E aí vem todo um papel de importância do líder e do gestor, né, do líder de operação e do gestor, porque eles que vão estar muitas vezes ali em contato mais próximo, né, com esse time. Eu vi que o Rodrigo Moraes levantou a mão. Rodrigo, por favor, abra seu microfone e interaja aqui conosco. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Cíntia, como você falou agora a respeito de dispositivos móveis, eu pensei em uma coisa que eu acho que é até importante, né? Muitas vezes, quando nós falamos de dispositivos móveis nas operações, nós temos um problema com relação à produtividade, tá? Porque, poxa, esse pequeno senhorzinho que nos acompanha aí todos os dias, né? Vamos dizer que meu celular me acompanha mais do que a minha esposa, por exemplo, né? No dia a dia, né? Esse senhorzinho que me acompanha durante o dia, ele pode ser uma excelente ferramenta de trabalho no meu dia a dia, mas ele pode ser também um ladrão do tempo,
Tá? E por que eu digo ladrão do tempo? Então, vamos lá, dando um passo para trás, né? O que são ladrões do tempo? Os ladrões do tempo nada mais são do que recursos que consomem preciosos minutos ou horas do seu dia sem você perceber. Poxa, eu estou aqui trabalhando, aí de repente alguém me mandou uma mensagem, eu vou lá no WhatsApp e respondo. O grupo da família, um post, algum outro tipo de informação que não está diretamente relacionado ao meu trabalho, tá? Tudo isso é considerado um ladrão do tempo. E como é que nós podemos combater, né, os ladrões do tempo nas nossas operações sem abrir mão dos benefícios que os dispositivos móveis trazem, tá? Os celulares mais recentes, seja Android ou seja iOS, eles têm um recurso chamado assistente de foco, tá? Nesse recurso de assistente de foco, você consegue configurar ali no seu dispositivo quais serão os aplicativos que não vão enviar notificações durante um período X. Então, por exemplo, eu marco que aqui no meu smartphone, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta, eu tenho o assistente de foco ativo, ou seja, as minhas redes sociais, elas vão continuar funcionando lá, mas elas não vão chamar a minha atenção, tá? Então, olhando ali para o gestor, que é inclusive o tema que você vai citar agora, Cíntia, olhando do ponto de vista do gestor, eu entendo que uma boa prática é orientar os seus colaboradores a configurar os assistentes de foco, porque com isso você pode continuar ali com o seu smartphone. Eu imagino que não deva ser problema uma hora ou outra você abrir o seu smartphone para ver uma notícia, ou então simplesmente para você poder desconectar ali daquele ambiente estressante que pode estar sendo ali o seu trabalho no dia a dia, tá? Mas eu penso que esse recurso ele pode ajudar muito, tudo bem? Se por um acaso futuramente vocês quiserem estender essa discussão, nós estamos aqui à disposição, tá? E lembrando também que futuramente vamos falar com vocês a respeito dos módulos do Viva, onde tem ali uma questão onde eu falo muito a respeito dessa situação, tudo bem? Então, Cíntia, te devolver a palavra, né? Falar com Perfeito. você novamente. Obrigado. Muito bem colocado, Rodrigo. Eu adoro as suas colocações porque elas vêm aí numa hora muito pertinente, né? Faz todo sentido, de fato, eu ter o meu assistente de foco configurado. Então, depois, quem se interessar, né, também depois pode dar uma olhadinha no seu dispositivo, né, para ver se vocês conseguem configurar ou se vocês precisarão de auxílio para isso, tá bom, gente? Um outro ponto, então, que nós estávamos começando aqui a falar é sobre a importância do líder da operação e do gestor, né? Então, o líder e o gestor, eles que estarão ali mais próximos, né, dos colaboradores da linha de frente. Então, eles que vão poder, por exemplo, otimizar o tempo das atividades e entregas, ou seja, o líder e o gestor, ele consegue, por exemplo, mensurar, né? Então, imaginem um cenário onde eu tenho duas fábricas, né? A fábrica A e a fábrica B. Então, eu tenho ali a mesma quantidade de pessoas e eu tenho na fábrica B também a mesma quantidade de pessoas, todos fazendo a mesma operação. Por que na fábrica A eu consigo produzir mais do que na fábrica B? Então o gestor ele tem essa visão, né? Ele consegue enxergar, será que está faltando alguma coisa de máquina, né, para que eu possa aumentar minha produção? Será que eu preciso trocar algum dispositivo? Será que é uma questão de sistema? Enfim, o gestor ele vai ter todas essas respostas, né? Então ele pode otimizar o tempo das atividades e entregas. E o gestor também, ele tem o papel de dar voz para esses colaboradores da linha de frente, né? De estar ali próximo desse time, né? De ouvir as opiniões, de ouvir as sugestões desses colaboradores, porque isso de fato vai ter um valor muito importante para a nossa operação. Eu costumo dizer, gente, que quando a gente fala, por exemplo, de um profissional ali de chão de fábrica, né? Às vezes ali um operador de máquina, né? Talvez não seja o cenário de vocês, mas acontece em muitas empresas, por exemplo, empresas de produção, né? De linha de produção. Então a gente tem aquele colaborador que faz ali pilota ali há muitos anos determinada máquina e ele tem todo o conhecimento do processo. Às vezes a gente tem
pessoas que são novas na operação, né? Então, muitas vezes o gestor pode ser novo, o líder da operação pode ser novo, e aquele colaborador que já está ali há 20 anos fazendo aquele mesmo processo, trabalhando na mesma máquina, ele com certeza tem ali um conhecimento profundo do negócio, né? Então, se aquele colaborador deixa aquela operação, a empresa não perde apenas aquele colaborador, muitas vezes ela perde todo o conhecimento que está junto com aquele colaborador, com toda aqueles anos de experiência, com todo aqueles fatores, né, que ele adquiriu ao longo dos anos. Então, o gestor tem que estar próximo desse colaborador, ele pode dar voz e trazer essas opiniões, né, para discussões, até envolvendo, né, os times do escritório para ver como que a gente pode melhorar sempre os nossos processos. O gestor também, ele pode aproximar a comunicação corporativa, tá, gente? Então, muitas vezes, por exemplo, eu posso ter uma comunicação regional, né? Então, comunicações específicas voltadas para aquela região, então trazendo informações daquela região, conectando muito mais esse colaborador, né? Ele começa a se enxergar dentro daquela comunicação, ele passa a sentir, né, que ele faz parte daquela organização. A gente pode ter também, por exemplo, ferramentas de reconhecimento. Eu vou mostrar depois essas ferramentas para vocês, funciona de uma forma muito legal e, no geral, a gente até encontra às vezes, né, ferramentas de reconhecimento na operação, mas muitas vezes a gente tem o quê? A foto daquele profissional impressa, né, com o nome dele, falando que ele foi o destaque da semana, o destaque do mês e tudo mais. Mas, às vezes a gente não consegue, valorizar esse profissional na camada que a gente gostaria, né. Então será que, todos os líderes estão olhando para aquele profissional? O profissional ele quer crescer, né, o profissional ele quer construir carreira e ele quer se desenvolver dentro das organizações. Então se eu conseguir atingir, essa camada, maior, né, de profissionais e eu trago esse reconhecimento de uma forma maior, então é muito mais interessante, né. Então, por exemplo, eu poderia fazer um reconhecimento aqui na reunião com vocês para o Rodrigo Moraes, onde a gente tem aí pouco mais de 20 colaboradores. Mas será que não seria mais interessante eu trazer essa comunicação para a empresa como um todo, né, onde eu atinjo um número maior desses colaboradores? Com certeza, eu acho que seria mais interessante, tá bom, gente? Aí eu vou mostrar para vocês depois dentro do Viva como que a gente pode trazer essas ferramentas de reconhecimento para o colaborador da linha de frente. Um outro ponto é que o gestor também pode dar voz aos colaboradores e promover a discussão de ideias. Então, aqui, gente, a gente tem, por exemplo, um cenário que a gente cita geralmente, que é o do pessoal da Ducoco, né? Então, um dos diretores da Ducoco trouxe aí todo um cenário simulando uma praia de Fortaleza para o escritório de São Paulo. Por que ele fez isso, gente? Porque um cenário como esse, ele motiva os profissionais, né, ele faz com que a pessoa ative aí os níveis de criatividade, né, que a pessoa fique aí mais, condizente, né, com aquele ambiente, que ela possa dar ideias e que ela possa contribuir melhor com o processo, tá bom? Um outro exemplo também que a gente costuma dar aqui, eu acho que vocês vão lembrar, mas no passado a gente tinha ali uma marca de creme dental chamada Colinos. Quem aqui, gente, lembra da Colinos? Ó, levanta a mão. Vamos denunciar agora as nossas idades, né? A Colinos já acabou aí tem algum tempo, a Renata falou que lembra, a Elaine lembra, tenho certeza que o Rodrigo Moraes também lembra, ele só não quer entregar a idade dele, viu, gente? Mas a Colinos, para quem não se lembra, foi uma das marcas aí de pasta de dente mais utilizadas, se eu não me engano, na década de 80 e 90, tá bom, gente? Posso estar enganada, mas acho que foi aí na década de 90. Então, a Colinos estava ali passando por um processo de reformulação e eles precisavam aumentar a quantidade de vendas de pasta de dente. Então, surgiu toda aquela discussão no escritório de como que a gente poderia aumentar essas vendas, né? Então, um profissional falava assim, vamos aumentar, desculpa, né? Vamos aumentar o tamanho da nossa escova de dente. Mas
isso só vai piorar a escovação, né, do usuário, não faz sentido. Vamos aumentar o tamanho do tubo da pasta de dente. Ué, mas eu aumentar o tamanho, eu dar mais pasta para esse colaborador, não quer dizer que ele vai escovar mais os dentes, né? Então, como que eu posso estimular o consumo de pastas de dentes? E aí, surgindo essa discussão e abrindo para outros profissionais, como por exemplo, os trabalhadores da linha de frente, um dos profissionais chegou, né, e deu uma ideia. Então ele falou assim: "Ué, por que que a gente não toma então 2 ações, né, pensando nisso aí que vocês estão falando, por que que a gente não toma 2 ações? Ao invés de aumentar o tamanho da pasta de dente, por que que a gente não diminui esse tamanho da escova de dente, né, desculpa, o tamanho da escova de dente, por que que a gente não diminui? E a gente, ao invés de aumentar o tubo da pasta, por que que a gente não aumenta ali de forma milimétrica apenas a saída do tubo? Então, se eu tenho uma escova menor e um tubo maior, a chance desse colaborador, desse usuário, né, desperdiçar mais pasta é muito maior. E com isso, né, eles fizeram isso, aumentaram aí o tamanho, né, da saída do tubo e isso influencia a gente até hoje, né? Se a gente fizer uma comparação aí com as pastas do passado, a gente vai ver ali que o tamanho, né, da largura da saída do tubo hoje é muito maior por conta aí de uma ideia de um colaborador da linha de frente. E com isso, naquela época, a Colinos conseguiu aumentar aí as suas vendas, tá bom, gente? Então, por isso que é muito importante a gente promover essa discussão de ideias, né? E quanto mais pessoas, né, de diversos setores estiverem participando dessa discussão de ideias, mais rica é essa conversa, né? Então, muitas vezes a gente fica focada ali num único time, mas se a gente chamar pessoas de outros times, eles enriquecem e muito essa discussão. Tá bom, gente? Um outro ponto seria em avaliar novas tecnologias e recursos de produtividade. Então, o gestor também ele tem aí grande acesso, né, aos treinamentos, ele participa aí de palestras, ele conhece os recursos que estão sendo disponibilizados. Então, ele também pode avaliar esses recursos e trazê-los para a operação. O Rodrigo está aqui com a gente, o Rodrigo não me deixa mentir. Recentemente, né, por conta aqui das nossas oficinas de trabalho híbrido, em conversa com outro cliente, a gente mostrou um aplicativo que poderia ser inserido dentro do Teams, né, onde o nosso dispositivo pessoal, né, o nosso celular, ele poderia ser utilizado como um rádio comunicador, né, substituindo aí esses rádios do modelo PRIP, né, que a gente costuma ver aí com o pessoal de segurança e zeladoria. Então, esse cliente, né, quando a gente mostrou esse aplicativo, eles não conheciam, né, nunca tinham ouvido falar. E na hora, o profissional responsável, o líder daquela operação, ele falou assim: "Olha, eu preciso disso, eu estou fazendo agora a contratação de não sei quantos mil rádios de comunicação, e isso vai trazer uma economia gigantesca aqui para o meu departamento, quero conhecer esse aplicativo". E aí a gente acabou marcando algumas sessões extras, né, com esse profissional, para que ele pudesse conhecer o aplicativo, e hoje eles estão utilizando esse aplicativo lá na operação. Então olha que legal, gente, eu não preciso comprar um novo dispositivo, eu passo a utilizar o dispositivo que eu já tenho com um aplicativo que faz aquela mesma função, né, e com isso eu trago economia, para esse departamento e eu consigo otimizar aí os meus recursos, tá bom? O último ponto seria com relação ao apoio do time de tecnologia quanto ao conceito de BioD. Para quem nunca ouviu falar, gente, o conceito de BioD em inglês significa Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu próprio dispositivo, né? Então, nada mais é do que o que a gente falou, né? De trazer os nossos dispositivos pessoais para dentro da operação. Então, muitas vezes, o time de tecnologia pode ter uma certa restrição aí no início, né? Porque eles ainda não passaram por aquele cenário que eu falei para vocês anteriormente, né? Eu ainda não admiti que o meu dispositivo pessoal já está na operação, né? Então, o líder, né, da operação, ele pode auxiliar o time de tecnologia com relação a isso. Então, gente, para que a gente possa
apoiar esses profissionais, né? Como que a gente poderia auxiliar num primeiro momento? Bom, o primeiro passo seria aí com relação a nossa intranet, né, no geral a intranet, ela já faz todo esse papel, né, de promover aí uma comunicação para os colaboradores, de aproximar os meus processos de negócio dos colaboradores. Então, se eu puder disponibilizar essa intranet para o meu profissional da linha de frente, com certeza ele já vai ter acesso aos meus principais portais de processo, à minha comunicação, né, às minhas ferramentas, de desenvolvimento e capacitação, tá bom, gente? Então, a gente pode, como um primeiro passo, né, disponibilizar essa intranet. Então, gente, pensando aqui em como otimizar a produtividade, vamos ver como que a gente pode otimizar. Quando a gente fala em produtividade, lembrem-se sempre que o Teams vai ser a ferramenta que vai promover essa produtividade, esse aumento da colaboração e comunicação para vocês, tá bom, gente? Então, o Teams se propõe aí a mais uma vez, né, a trabalhar como uma plataforma onde ele pode auxiliar nas atividades do dia a dia. Então, vamos ver como, né, gente? Olha, um cenário aqui bem fácil da gente entender, bem, acho que representa bastante, né, tudo que eu falei até agora. Imagine o cenário onde a gente tem aí o derramamento de um produto químico na operação, né, então a gente precisa tomar ações imediatas para contornar essa situação. Então, o profissional da linha de frente, se ele puder utilizar esse dispositivo pessoal, se ele tiver o Teams instalado, ele pode tirar ali uma foto ou gravar ali com a câmera do seu celular e replicar isso para a sua equipe do Teams, né? Então, ele replica essa informação para a equipe do Teams, a gente já tem ali uma estimulação, né, dos profissionais que estão dentro daquela equipe, eles já conseguem trazer ali uma instrução para aquele colaborador do que ele deve fazer, se aquela área deve ser evacuada ou não, né? Então essa notificação ela já sai de forma imediata, né? É muito melhor do que eu mandar um e-mail para o profissional falando, olha, evacue a área porque esse andar aí precisa ser evacuado. Quando, né, que aquele profissional vai parar, vai olhar aquele e-mail? Essa comunicação no Teams, gente, é instantânea, é direta. Eu sempre brinco com o Rodrigo, né? A gente trabalha no nosso escritório aqui em São Paulo. E vira e mexe no escritório, a gente escuta um alarme de incêndio, né? Fazendo o pessoal lá do escritório do prédio, né? Fazendo ali alguns testes, né? Do dispositivo lá de alarme e tudo mais. E eu falei para ele, eu falei assim, Rodrigo, o dia que o prédio pegar fogo, a gente vai morrer queimado, porque a gente escuta aquele sinal sonoro e ninguém se mexe, né? Continua todo mundo trabalhando, todo mundo ali na mesma situação. Eu falei, gente, se fosse um cenário real, né, quando que esses colaboradores iriam sair, né? Quando que eles iriam deixar ali a máquina e procurar sair do prédio? Por quê? Porque aquela comunicação já não faz mais sentido, né? Eu preciso modernizar essa comunicação. Então, se eu recebesse, por exemplo, uma mensagem, né, do predial ali, né, do pessoal do prédio, falando assim, olha, dentro do Teams, pessoal, evacuem o prédio, está pegando fogo, eu preciso que vocês saiam imediatamente. Nossa, na hora, acho que eu e o Rodrigo a gente sairia correndo, né? Então, a forma de comunicar é muito importante, né? Então, o Teams, como a gente sabe que a maioria dos profissionais passa ali quase que 100% do tempo de trabalho com o Teams aberto, eu tenho aí uma ferramenta muito rica para que eu possa utilizar nas minhas comunicações. Tá bom, gente? E quando a gente fala, né, em Teams, aí a experiência é muito ampla, né? A gente já falou de Teams em alguns momentos, mas pensem que, por exemplo, esse profissional da linha de frente, além dele ter todo esse benefício, né, de comunicação, de poder estar por dentro dessa comunicação, ele poderia, por exemplo, acessar os portais de capacitação, de desenvolvimento, ele pode fazer uso, né, desses recursos e ele também poderia estar mais próximo dos outros profissionais através
através das reuniões, né? Ele pode estar ali com uma ferramenta, por exemplo, de acompanhamento de tarefas, para ele saber quais tarefas que ele deve priorizar no dia dele, né? Então ele já tem um alinhamento ali com o gestor muito mais próximo, muito mais rico, tá bom, gente? E o outro ponto é com relação à importância da intranet. Falamos, né, que o primeiro passo seria disponibilizar a intranet para esses colaboradores, mas eu trouxe essa imagem aqui para que vocês saibam que muitas vezes a intranet ela não precisa estar ali no meu navegador. Ela pode estar aqui dentro do Teams, né? Eu posso fixar essa intranet dentro do Teams, eu posso trabalhar com ferramentas do Viva, como por exemplo o Viva Connections, que traz essa intranet de uma forma também diferenciada para dentro do meu Teams. Eu posso ter os meus portais de processos, né, fixados também dentro do Teams, gente. Então lembre-se, Teams como plataforma, onde eu posso ter tudo o que eu preciso na palma da minha mão, tá bom? Gostaria de saber, alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu falei até agora? A Elaine mandou, né? Se vocês conseguem fazer isso ou se depende da atuação da TI. No geral, Elaine, para que a gente possa fixar aqui os aplicativos dentro, né, do menu do Teams, eu vou precisar sim da equipe de tecnologia, né? Porque eles que vão ter acesso, muitas vezes, à central de administração do Teams, né? Para que eles possam disponibilizar esses recursos. E vale lembrar também, gente, que quando a gente fala em colocar a intranet dentro do Teams, também o pessoal de tecnologia precisa avaliar se todos os recursos que hoje eu tenho dentro da minha intranet podem ser reproduzidos dentro do Teams, ou se tem alguma modificação que precisa ser feita, tá bom, gente? Mas, no geral, quando a gente tem aí um site moderno do SharePoint, pode ser uma intranet, pode ser um portal de processo, no geral, eu já consigo fixar esse portal dentro do Teams, tá bom? Mas lembrem-se que tem que ser um site moderno, né? Não poderia ser um site clássico do SharePoint nessa situação. Mas todo o time de tecnologia, eles conseguem fazer uma avaliação do que iria funcionar, do que precisaria ser feito de uma forma diferente, né? E assim por diante. E a Renata perguntou, né? Então, como colocar a intranet no Teams? No geral, deixa eu até mostrar aqui o meu Teams para vocês, gente. Imaginem o seguinte, né? Ó, vou trazer aqui o meu Teams, né, da Top 365 para vocês. Então, notem que aqui na lateral esquerda eu tenho uma série de opções fixadas aqui para que eu possa utilizar. No geral, o Teams de vocês vai ser diferente do meu. Por quê? Porque aqui na nossa organização, por exemplo, a gente traz a nossa comunicação interna para um aplicativo chamado de Company Communicator, que aqui a gente batizou, né, na Top de Hello, ou seja, todos os meus comunicados aqui da empresa, eles são enviados através dessa plataforma. Então, da mesma forma que eu posso trazer a minha comunicação para dentro do Teams com o Company Communicator, eu posso também ter um aplicativo da minha intranet fixado aqui, onde eu posso acessar todas as ferramentas, né, que eu preciso no meu dia a dia. Então, a ferramenta, né, ela seria fixada aqui como um item na lateral. Então, claro que aqui eu estou mostrando para vocês o Teams instalado na minha máquina, mas com o meu celular, gente, funcionaria da mesma forma, tá? Poderia pegar aqui o Teams instalado no meu aparelho celular, eu uso, né, o Teams instalado aqui no meu celular e eu tenho acesso, por exemplo, ao Hello, poderia ter acesso aqui à nossa intranet e assim por diante. Ó, até recentemente, ó, fui vencedora aqui do bolão da Top 365, preciso pegar meu prêmio com o Rodrigo Moraes. Então, são formas diferentes, né, da gente trazer essa comunicação, né? Então, é bem interessante. A Elaine colocou aqui mais um comentário que vocês utilizam, né, que aqui é o Informe 3R, utilizado pela comunicação social, mas é algo bem informal. Ah, entendi, então vocês já utilizam, né, então pensem nisso, né, vocês poderiam expandir isso, né, então tem aqui uma série de comunicações, que a gente pode fazer através do Teams, tá bom, gente? Só para aguçar aí, dar algumas ideias para vocês.
Que mais que a gente tem aqui? O nosso último pilar seria como que a gente pode, então, impulsionar os resultados desses colaboradores da linha de frente. Então, vamos dar uma olhada nisso, gente. No geral, quando a gente fala em análise de dados, a gente cai em duas ferramentas, o Power BI e o Excel Service. Aí, geralmente, o que eu escuto é o pessoal falar assim: ah, mas eu não tenho licença de Power BI. Mas será que todo mundo precisa de licença de Power BI, gente? Como que a gente trabalhava lá nos anos 90, né, quando a gente não tinha Power BI? Será que, a gente fazia gráficos, né? Como que, a gente entregava essas informações? Então é isso que a gente precisa pensar e a gente pode, ter, por exemplo, a mesma experiência que eu tenho dentro do Power BI, dentro do Excel. E o Excel todo mundo tem acesso, né, gente? Porque se a gente tira o Excel das operações, aí é confusão na certa, né, gente? Eu geralmente brinco, com o pessoal quando a gente faz as nossas oficinas, falando, né, que o Microsoft 365 tem cerca de 45 aplicativos, diferentes, né, que a gente vai disponibilizar as 45 ferramentas, mas vamos remover o Excel do pacote. Nossa, aí eu arrumo confusão, né, gente? Deixa lá meu Excel quietinho, que sem ele eu não consigo trabalhar. E no geral o Excel super atende aqui para que a gente possa fazer essa análise de dados, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem simples para quem está se perguntando: "Ah, a Cíntia tá me enrolando, né? Como que ela vai usar o Excel aqui de uma forma parecida com o que a gente teria no Power BI?" Então vamos lá, gente. Ó, Excel aqui na tela, né? Então, ferramenta que vocês já conhecem, já utilizam no dia a dia de vocês. Vou mostrar que a gente pode, através de uma pasta de trabalho em branco ou de uma existente, tá? Eu posso, através da seção de dados, me conectar com uma fonte de dados, que pode ser, por exemplo, um arquivo do Excel, pode ser um arquivo XML, um CSV, um PDF, enfim, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser um banco de dados estruturado, poderia ter aqui serviços online, como, por exemplo, uma lista do SharePoint. Então, imaginem que o gráfico que eu quero construir esteja relacionado com uma lista que eu tenho lá no meu SharePoint. Clico aqui, então, em obter dados da lista do SharePoint. Notem que o Excel, ele vai me pedir algumas informações básicas aqui para que ele possa se conectar, então, a esse local, né? Então, eu vou pegar aqui um link, né, de um site de demonstração que eu tenho aqui dentro do meu ambiente. Eu vou colar essa informação aqui na URL do site. Aqui no método de implementação, gente, selecionem sempre a opção 1.0, tá? Para que vocês não tenham nenhum problema de conexão de dados. Seleciono aqui essa opção, clico aqui em OK, e a partir desse momento, o Excel já está fazendo uma comunicação lá com a minha lista, com o meu site do SharePoint, né? Para que a gente possa selecionar a lista que a gente quer criar o nosso gráfico, o nosso relatório. Então, notem que aqui para mim, como eu já estou conectada, né, já estou logada no ambiente Top 365, ele não me pediu as minhas credenciais, mas ele poderia pedir aí para vocês, tá bom, gente? Então, caso ele peça, vocês devem inserir o nome de usuário, senha de vocês, e caso alguém tenha o múltiplo fator de autenticação habilitado, né, ele também vai pedir ali uma segunda confirmação para vocês provarem que vocês são vocês mesmos. Feito isso, feita essa conexão, eu posso selecionar aqui dentro de todas as listas do meu site qual é a lista que eu quero me conectar. Então, por exemplo, vou pegar essa aqui de aniversariantes, vou transformar os dados. Então, no geral, ele abre uma segunda janela aqui para a gente. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês. Ele abre uma segunda janela com várias colunas aqui que eu nunca ouvi falar, Cíntia. Agora você me confundiu. Não tem problema, tá, gente? Dentro aqui dessa janela, a gente vai, de fato, selecionar as colunas que fazem sentido para a gente. Então, muitas delas podem ser, por exemplo, colunas internas, né, e que não vão agregar em nada aqui no nosso processo. Então, por exemplo, vou selecionar, vou deixar, ó, a coluna de título, coluna modificado, criado, as outras eu posso remover, né? Então, vou selecionar aqui quais eu quero remover, tá? Ó, tô com o Ctrl aqui do teclado
selecionado, né, para que eu não perca a seleção das colunas que eu já selecionei. Deixo a data de nascimento, deixo o departamento, o restante, gente, ó, posso remover tudo, né? Isso aqui não vai fazer sentido, eu não preciso trazer essas colunas internas aqui para dentro do meu Excel, tá bom, gente? Então, vou selecionando aqui, ó. Bom, consegui selecionar tudo, acho que sim, né? Vamos ver. E eu clico aqui, ó, em remover colunas. Ah, olha só, agora sim faz sentido, né? Tenho apenas, então, meu título, a data de criação e modificação, data de nascimento e também departamento. Vou fechar aqui, carregar, né, no canto superior esquerdo, fecho, carrego. Notem que essas informações vão ser trazidas aqui para dentro da nossa planilha, mas, Cíntia, acho que deu errado, hein? Essas datas aqui estão estranhas. De fato, gente, estão estranhas. Como que a gente resolve esse problema? Seleciono aqui as células que eu quero alterar, porque elas não estão no formato de data. Então, clico com o botão direito do mouse, formatar células, e aqui eu vou definir qual que é o padrão da minha célula. Então, eu falo que é uma data, dou um OK. Ah, agora sim faz todo sentido, né, gente? Agora eu tenho os meus usuários e a data de nascimento de cada um deles. Então, vamos dizer que eu queira fazer um gráfico pegando aqui, por exemplo, o departamento. Então, posso selecionar aqui as informações na coluna de departamento, vou selecionar aqui a opção de inserir e eu posso utilizar, por exemplo, esses gráficos recomendados. Então, com base na informação que eu selecionei aqui dentro da minha tabela, eu poderia, por exemplo, inserir esse gráfico aqui de barras para visualizar, por exemplo, a quantidade de pessoas que eu tenho em cada departamento. Apesar de eu ter ali uma lista, né, de aniversariantes, eu posso fazer um gráfico diferente, tá bom, gente? Então, eu quero contar com base nessa lista as pessoas por departamento. Então, já tenho aqui a demonstração gráfica da mesma forma que eu teria no meu Power BI. E vocês podem estar falando assim, ah, Cíntia, mas aqui tá estranho, né? Tá feio, tá com esse monte de linha aqui. Como que eu posso retirar isso? Gente, ó, clico aqui na seção de exibir. Eu poderia tirar as minhas linhas de grade e agora eu tenho uma página em branco, né? Fica muito mais legal. Poderia tirar aqui os títulos, né? E com isso eu dou um espaço maior aqui para os meus gráficos. Poderia colocar aqui essa informação, ó, em cima da minha tabela. E aqui eu vou criando os gráficos, criando o meu painel, trazendo aí toda essa informação para o meu Excel, tá bom, gente? Então, é dessa forma que a gente pode trabalhar, né? Claro que a gente tem, para quem tem Power BI, não estou falando que vocês não devem utilizar, tá bom, gente? Para quem tem licença de Power BI, vocês podem utilizar sim. Eu acho que o Power BI ele facilita um pouco, né, a experiência, mas no geral, tudo que a gente consegue fazer no Power BI, eu também consigo reproduzir dentro do Excel, tá bom, gente? O Excel está disponível para todo mundo, basta a gente utilizar. Se alguém, por exemplo, não tem muito conhecimento com Excel, eu vou pedir para o Rodrigo Moraes, caso ele tenha de forma fácil, aí se não, eu mando depois para vocês o link, onde a gente tem ferramentas, né, de treinamentos, onde a gente tem todos os treinamentos guiados de todas as ferramentas do 365, onde a Microsoft ensina a gente a trabalhar com essas ferramentas, tá bom, gente? Então, a gente pode fazer ali cursos rápidos, né, de 3 minutos, 5 minutos, onde eu vou aprendendo um pouquinho mais de cada ferramenta para que eu possa utilizar no meu dia a dia. Então, depois eu mando o link para vocês desses treinamentos guiados, tá bom? E que mais, né? A gente pode também conectar e consumir dados utilizando o Vive Insights, gente. Vive Insights, ó, é a cerejinha do bolo aqui, digamos assim. Por que eu falo isso, gente? Para quem vem acompanhando as notícias de tecnologia, para quem acompanha aí a Microsoft, né, eles vêm falando muito sobre os insights do Viva.
muito mesmo, né? Não só dos insights, mas do pacote do Viva como um todo, tá? Então, o Viva, gente, quando a gente falar aqui para vocês sobre Viva, pensem que eu não estou falando de uma única ferramenta, né? Eu estou falando aí de algumas ferramentas, se eu não me engano, 7 ferramentas, caso eu esteja enganado, Rodrigo, você me corrige, mas até onde eu sei, são 7 ferramentas que compõem essa suíte do Viva, né? E que trazem uma experiência diferenciada para o nosso dia a dia, tá bom, gente? Então, os insights do Viva é uma dessas ferramentas, tá bom? Então, para que a gente possa, né, agora mostrar para vocês o que nós prometemos, né, com relação a enviar elogios, a ter uma plataforma de reconhecimento, até alinhado, né, com o que o Rodrigo falou sobre o tempo de foco, etc. Eu gostaria de apresentar um pouquinho, tá, gente, dos insights do Viva aqui para vocês. É só uma pequena demonstração, uma breve demonstração, a ferramenta é muito mais completa, tá? Mas para que vocês possam ter ideia aqui do que eu estou falando. Bom, gente, a ferramenta de insights do Vive, então, ela é conectada aqui dentro do Teams. Então, para quem não tem ela disponibilizada aqui no menu da lateral, vocês podem utilizar a barra de pesquisa e pesquisar por insights do Vive, e aí com certeza vocês vão ter acesso à ferramenta, tá bom? Dentro dos insights do Viva, gente, a gente vai ter aqui uma experiência de como que a gente pode utilizar, por exemplo, a inteligência do trabalho no nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui o Viva traz informações sobre os meus hábitos do trabalho em equipe. Então, se eu ingressei pontualmente nas minhas reuniões, se eu realizei várias tarefas ao mesmo tempo e assim por diante. Ele sugere também que eu tenha aí um dia na minha semana sem reuniões, para que eu possa focar aqui no meu dia, nas minhas tarefas, né, do meu dia, tá? Para que eu não fique aí a semana inteira dentro de reuniões e não tenha tempo para entregar as minhas tarefas. Eu vi que o Rodrigo colocou aqui no chat, tá, gente? Então, fazendo uma pequena correção, o Viva englobou aí mais 2 ferramentas na suíte, então agora temos 9 ferramentas disponíveis, tá bom? Corrigindo aí o que eu falei de 7 ferramentas. Muito obrigada, Rodrigo. E aqui a gente tem possibilidades, por exemplo, de enviar elogios para os nossos colegas. Então, olha que legal. Eu poderia clicar aqui em enviar um elogio. Então, notem, né, que eu consigo visualizar todos os elogios, né? Então, tanto os que foram enviados quanto os que eu recebi. Eu tenho aqui algumas recomendações, né? Então, eu poderia selecionar, por exemplo, o botão de enviar elogios e começar a digitar o meu elogio aqui para o profissional que se destacou. No caso, eu poderia mandar aqui um elogio para o Rodrigo Moraes, né? Esse elogio ele pode ser enviado no chat de 1 para esse colaborador ou até mesmo num canal do Teams, onde eu tenho todo mundo da empresa, ou seja, eu faço um reconhecimento geral aqui para o Rodrigo. Todo mundo vai saber que ele foi fundamental, que ele foi imprescindível aqui nas nossas oficinas. Então, poderia colocar aqui, ó, qual que é o título do meu cartão, né? Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar se foi algo impressionante, se é um cartão de agradecimento, se eu quero parabenizar o Rodrigo, né, por algo que ele fez, se eu quero mandar um cartão de empreendedor para ele, um cartão de solucionador de problemas, de coragem, espírito de equipe, coração bondoso, entre outros, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui o treinador, coloco aqui uma mensagem para o Rodrigo, então poderia colocar: Rodrigo, muito obrigada pelo excelente trabalho que você vem realizando nas nossas oficinas de trabalho híbrido. Você é fundamental na nossa equipe. Então, coloca aqui um reconhecimento por Rodrigo. Poderia mandar para todo mundo. Aqui no caso, eu vou mandar individualmente para ele. Posso selecionar aqui, ó, o meu fundo, né? Então, posso selecionar aqui um fundo que fique aderente aqui ao que eu quero mandar para ele. Posso
visualizar esse cartão, né? Então eu consigo enxergar antes de mandar para esse indivíduo. Clico aqui em enviar e o Rodrigo vai receber uma mensagem lá no Teams, falando, né, que ele recebeu um elogio, tá bom, gente? E com isso a gente pode mudar o dia desse colaborador. Eu já estive em situações, né, onde a gente não está muito bem, às vezes a gente está com algum problema pessoal, mas a gente está ali trabalhando, mantendo as nossas atividades, e naquele dia eu recebi um cartão aqui do Viva, né, com um elogio de uma oficina que eu tinha feito, e isso mudou o meu dia, né? Então a gente pode usufruir disso, né? Então, da mesma forma que mudaram o meu dia, eu posso mudar o dia de outras pessoas. Então, isso é legal, que a gente não precisa ter outras ferramentas, não preciso pagar por isso, né, tá tudo disponibilizado aqui, basta a gente utilizar. E eu posso inclusive, gente, ó, definir lembretes semanais, né, para eu mandar aqui elogios para as pessoas, da minha equipe, né, para as pessoas que fazem parte aí do meu dia a dia, tá bom, gente? Eu posso também, por exemplo, num cenário onde eu não estou, muito focada, eu poderia fazer aqui um exercício de foco para recuperar o foco. Como a Ângela citou, também tem exercício de meditação, né, para que a gente possa reduzir o estresse, para que a gente possa trazer essa concentração para o nosso dia a dia, tá bom? Então, são exercícios curtos, né? Então, por exemplo, 3 minutos, 1 minuto. Então, por exemplo, vou colocar aqui para reproduzir, claro que eu não vou deixar os 3 minutos aqui rolando, né? Mas para que vocês possam entender como que funciona. Aqui a plataforma, gente, vai guiar vocês, né, com exercícios, por exemplo, de respiração, com exercícios de concentração, para que vocês voltem a ter o foco, tá bom? A Renata está perguntando se esses exercícios já vêm no Viva. Já vem no Viva, Renata, é só utilizar. Tá? Ela vem de uma plataforma Headspace que está ali inserida dentro do Viva. Então, gente, ó, vou soltar aqui, vou deixar uns minutinhos só para vocês terem a experiência. Claro que não vou deixar os 3 minutos, porque senão muitos de vocês vão me abandonar aqui na reunião e esse não é o foco, tá bom, gente? Mas, ó, para que vocês Tome possam alguns entender. instantes para ficar confortável. E vamos começar com algumas respirações bem profundas. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Mantenha o foco nessa sensação, enquanto o corpo se expande a cada vez que você inspira. E sinta como o corpo vai cedendo. Bom, gente, 30 segundinhos, acho que já deu para dar o gostinho, né? Eu acho que tudo que às vezes a gente precisa no nosso dia a dia é fazer uma pausa, né? Dar uma respirada, pegar um café. Então, a gente tem essa liberdade, a gente tem isso aqui dentro do Viva, né? Ele traz muitas vezes a gente aí para os nossos eixos, tá bom, gente? Então, esse é um pedacinho aqui da nossa página inicial. A gente tem aqui uma seção para que a gente possa proteger o tempo, né? Então, conectado com o que o Rodrigo falou, a gente tem ali como também reservar tempo de foco na nossa agenda para que a gente possa realizar as nossas atividades diárias. Então, eu geralmente reservo ali um período de foco na parte da manhã, às vezes na parte da tarde, dependendo da quantidade de atividades que eu tenho para entregar, para que não coloquem nenhuma reunião em cima daquele horário, para que eu possa utilizar ali aquele tempo para entregar as minhas atividades, para ler os meus e-mails, para colocar minha vida aqui em ordem, tá bom, gente? Então, vocês podem utilizar através dessa seção de proteger o tempo, né? Então, ele tem também um outro ponto, não vou passar por cada uma dessas sessões, porque a gente tem também treinamentos específicos de Viva, né? Mas claro que aí tudo precisaria ser alinhado com o time de tecnologia de vocês, mas depois, caso vocês tenham interesse, o Rodrigo pode conversar a respeito do Viva, né, especificamente aí para vocês, tá bom, gente? E aqui dentro da nossa biblioteca de inspiração, a gente tem também alguns artigos que podem trazer aqui um complemento aí para o nosso dia, né? Então, por exemplo, tem um artigo, aqui, ó.
Eu gosto bastante, né, um artigo da Harvard, que ele fala, ó, como que eu posso dizer não depois de ter dito sim? Eu, particularmente, tenho dificuldades, né, em dizer não. Eu geralmente falo sim e depois eu falo, meu Deus, o que que eu fiz, né? Como que eu vou entregar isso agora? Às vezes não tenho nem tempo para entregar as minhas atividades. Como que eu posso dizer não? Então, tem aqui um artigo, ó, de 4 minutos que pode auxiliar nessas decisões, tá bom, gente? Então, convido vocês a darem uma olhadinha nisso depois. E claro, né, que caso vocês queiram aí um treinamento imersivo em Microsoft Viva, nós da Top 365 estamos à disposição, tá bom, gente? Então esse é um pouquinho do Viva aqui para vocês. E para que a gente possa finalizar, né, eu acho que com tudo que a gente passou, com todos os cenários, eu acho que já deu para perceber, né, o quão é importante a gente ter esses profissionais da linha de frente conectados aí com as nossas com os nossos objetivos, né, falando aí em uma organização como um todo, mas como é importante a gente ter essa conexão, né, dos colaboradores do escritório com os profissionais que estão ali na ponta. E a gente entende, né, que as pessoas são a espinha dorsal, né? Sem as pessoas nada existiria. Então a gente deve investir nessas pessoas. Então a gente trouxe um número aqui para vocês, né, que alguns vão, tenho certeza, abrir a boca, que investindo no Microsoft 365, gente, a gente pode resultar em um aumento aí de 387% de produtividade. É um número, assim, muito surpreendente, muito agradável, né? Eu acho que valeria a pena todo o esforço, tá bom, gente? Com relação ainda, né, aos números, a gente pode ter um aumento de aproximadamente 23% de rentabilidade e colaboradores engajados têm 12 vezes menos chance de trocar de empresa em busca de melhores condições de trabalho. Então, lembra do que eu falei para vocês, gente, que aquele colaborador que tem todo um conhecimento de uma máquina, de uma operação, que está ali há 20 anos na empresa, se ele se sentir engajado, ele tem 12 vezes menos chance de trocar de empresa, tá bom, gente? E dos colaboradores entrevistados aqui nessa pesquisa do LinkedIn, 94% dos colaboradores informaram que permaneceriam por mais tempo na empresa se ela investisse no seu crescimento e desenvolvimento. Então, lembra do que eu falei para vocês, às vezes a gente dar um acesso para aquele colaborador para que ele tenha como acessar ferramentas, né, de capacitação, às vezes não vai doer nada, né, para nós, para a tecnologia, etc. Mas para aquele colaborador faz toda a diferença. Ele sente que a empresa se importa com ele sente que ele faz parte, ele sente que ele precisa se desenvolver para que ele possa crescer, né? Então isso faz todo sentido. E 86% das empresas de alta performance acreditam o sucesso do desempenho aos programas de treinamento, né, engajamento e habilidade. Então, vocês tenho certeza que estão no caminho certo. Então, boa parte de tudo isso vem com oficinas como essas, né, com encontros como esse, onde a gente pode trazer informação, onde a gente pode compartilhar conhecimento e onde a gente pode colaborar em conjunto com todos, né? Não só com a nossa empresa, mas com empresas de fora, empresas parceiras, tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E agora, eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário, se o Rodrigo tem alguma colocação, fiquem à vontade, pessoal, para interagir aqui conosco. Ó, eu vi que não tem nenhuma mensagem no chat, ninguém está com a mão levantada. O Luiz falou que as dúvidas aumentaram. Então, Luiz, caso você queira compartilhar, fique à vontade, tá? Eu tenho certeza, né, que conforme a gente vai conhecendo um pouquinho do 365, conhecendo um pouquinho dos recursos, a gente começa a utilizar mais, vai despertando uma maior curiosidade, né? E com isso a gente tem também um aumento de dúvidas, mas fiquem tranquilos, tá, gente? Se mesmo após as oficinas surgirem dúvidas, a gente está a 1,5 de distância de vocês, é uma mensagem do Teams de distância de vocês, então não hesitem em nos procurar, tá bom? A gente é parceiro de vocês, então caso tenham dúvidas, só conectem, né, com
com a Elaine, com o pessoal que fez a organização aqui das oficinas, para que eles estejam alinhados, né, com a necessidade de vocês, mas será sempre um prazer esclarecer as dúvidas, esclarecer o conteúdo aí, né, trazer o conteúdo de uma forma mais interessante para vocês, tá bom? Eu vi que a Renata colocou, colocar a intranet no Teams depende da TI, depende, tá, Renata? Porque, como eu citei anteriormente, muitas vezes, para que a gente possa incluir essa intranet no Teams, a gente precisa acessar o que a gente chama de central de administração do Teams. Então, dentro do Microsoft 365, a gente tem algumas centrais de administração, né, para que a gente possa administrar os aplicativos. Então, o Teams tem essa central de administração específica e quem geralmente tem acesso a essa central de administração é a TI, né? Então, a TI tem lá um caminho para que eles possam colocar esse aplicativo disponibilizado para todos, tá bom? Então, geralmente depende da TI, sim. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. A Irene colocou aqui uma mensagem. Muito obrigada a toda a equipe. Aprendi muito, que bom. Irene, fico feliz com o seu comentário. Eu sempre digo, né, que eu espero de verdade, de coração, que tenha sido um bom uso do tempo de vocês, né, gente? Então, caso não tenham dúvidas, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, agradecer a Elaine, né, por dar aqui para a gente essa oportunidade. A Júlia colocou, seria excelente fazer o encaminhamento para a TI. Aí, Elaine, temos aí já uma ação para ser tomada, gente. Se vocês precisarem de qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Tá bom, Luiz? Agradecendo, ó, parabéns à expositora, muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá, gente? Eu vou pedir, por gentileza, quem tiver um minutinho do tempo para que vocês possam preencher a nossa pesquisa de satisfação. Eu geralmente costumo ler todos os comentários, então podem inserir lá os comentários de vocês na pesquisa de satisfação, podem dar a nota sincera de vocês, porque eu acho que é a única forma da gente poder evoluir aqui com as nossas apresentações, com o nosso conteúdo, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigada, Elaine e demais organizadores, né, por promover esse encontro. Espero que tenha sido um bom uso do tempo de vocês. Desejo um excelente restinho de semana. Sexta-feira tem Jogo do Brasil, né, que o Brasil possa aí trazer mais alegrias pra gente, tá bom, gente? Tchauzinho. Muitíssimo obrigada, Cíntia. O Rodrigo já colocou aqui que vai fazer essa conexão com a equipe de TI. É fantástico, porque assim eu não fico só eu de grilo falante, né, nos ouvidos da administração, qualquer hora vão me dar uma chinelada. Então, eu conclamo a todos que assistiram e quem assistir depois da gravação, que façam esse conhecimento subir aí pela linha dos nossos gestores para demonstrar para a administração a importância para que a administração possa patrocinar um projeto junto à TI, que a gente faça essa migração. Nós ainda usamos muito fortemente o WhatsApp e isso não faz sentido com todos os recursos que nós temos de fazer essa comunicação internamente, depois acessar mais facilmente os arquivos, não ficar procurando. O WhatsApp, com o tempo, ele perde, a gente não acha mais. Então, eu considero isso um atraso e a gente precisa, como eu já disse uma vez, deixar de ser os Flintstones e começar a agir como os Jetsons. Então, agradeço muitíssimo a vocês. Acho que eu faço das minhas palavras o agradecimento de todo mundo que está presente. E nos vemos, com certeza, porque a gente vai ficar no pé de vocês levando perguntas. Será um prazer, tenho certeza. Fala aí, Rodrigo Moraes. Perfeito. E é importante lembrar, né, que as nossas oficinas aqui, na verdade, elas não são o final do processo, mas sim o começo, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, por gentileza, coloquem as dúvidas no chat, que eu, assim, ou os demais membros do time vão estar aqui para poder interagir com todos vocês, tudo bem? Até o Ozzy está com dúvida? Olha o Ozzy aí. Está descendo. Gostei, bom, então, gostei pessoal, do nome. Obrigado pelo tempo Obrigada, de vocês, pessoal. tá? Eu desejo um ótimo dia a todos. Tchau, Para tchau. vocês também, ótima semana a todos. Tchauzinho, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia a todos.